Olá, pessoal. Sou o professor Luan, professor de matemática do Colégio Impacto. Essa aula vai ser voltada para a turma do 7º ano. Nós vamos dar continuidade às frações. Como eu falei, a gente separa lá o entendimento dos conjuntos dos números racionais em dois, tá? Que são as frações e os números decimais. A gente vai entender todo o contexto da fração. A gente já aprendeu o que é, como representar, como ler, como comparar. Teremos como calcular as frações de valores. Agora a gente vai aprender a fazer operações com as próprias frações, certo? Como de praxe, em qualquer conjunto numérico ou novo elemento numérico que a gente entende, a gente começa com as operações mais simples. Lembra que as operações são formadas em pares. Então, a regra que se aplica a uma também se aplica a outra, tá? Então, a gente vai começar com o primeiro par, que é adição e subtração, certo? Bem, entenda que, a partir de agora, a gente vai analisar, com adição e subtração, o denominador, certo? A gente só vai observar o número de baixo da fração. Bem, para a gente somar ou subtrair qualquer fração, tá? É bem simples. Agora, a gente tem que ter os denominadores iguais, tá? A gente só soma ou subtrai frações com denominadores iguais. Bem, como é que eu vou fazer essa operação? É só repetir o denominador e somar ou subtrair, vai depender da operação que está sendo colocada lá para você fazer, os numeradores, tá? Porque lembre que o denominador é em quantas partes eu estou dividindo a minha coisa, né? Então, pensem lá que eu tenho a nossa famosa pizza. Então, dividido em 8, se eu pegar duas partes de 8 e outra pessoa pegar uma parte de 8, quando eu somar isso, eu peguei 3 partes de 8. Então, por isso que a regra fica bem simples quando a gente trata do mesmo denominador. Vamos aos nossos exemplos práticos, né? Então, aqui no exemplo A, então aqui 2/3, né? Mais 5/3. 3 e 3 é o denominador, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir ele embaixo aqui e somar os numeradores. 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Então, o resultado de 2/3 mais 5/3 é 7/3. A letra B, eu tenho 8/13 menos 5/13. O que é que eu faço? 13 aqui é o denominador dos dois, é só repetir ele e fazer a operação com os numeradores. Nesse caso é 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3, eu tenho 3/13. Essa é a fração que resulta dessa operação aqui. Então pode repetir esse processo aqui quantas vezes for necessário para poder ficar bem claro isso, porque a partir de agora a gente vai trabalhar muito a soma e subtração de fração. Tá, professor, mas nem sempre os denominadores estão iguais. Às vezes estão diferentes. E o que é que eu faço? Bem, a nossa regra que a gente aprendeu só se aplica a denominadores iguais. Então, quando aparecer denominadores diferentes, a gente tem que transformar, tá? Tem que deixar os denominadores de maneira que os dois sejam iguais. Porque a regra que a gente aprendeu a somar só serve com denominadores iguais. Então, como é que eu transformo? Bem, nós temos duas maneiras. Vamos aprender a primeira, mais simples, tá? Quando os denominadores forem múltiplos. O que é múltiplo, número múltiplo do outro? É que se existir um número que multiplicado pelo número que eu tenho, eu chego no que eu quero. Como assim? Por exemplo, eu tenho 2 e 6. 6 é múltiplo de 2. Como é que a gente faz isso? Existe um número que multiplicado por 2 dá 6? Tem, que é o 3. 2 vezes 6, 2 vezes 3, desculpa, dá 6. 2 vezes 3 dá 6, então 6 é múltiplo de 2. Tá? Tem como a gente analisar isso. Então, quando observar lá os denominadores múltiplos, basta só multiplicar lá o menor, tá? Multiplicando ele pelo fator que dê no número maior, do denominador que eu quero. Tá? Como é que eu vou saber esse número, professor? Bem simples. É só dividir o maior pelo menor, tá? O denominador. Pega o maior denominador, divide pelo menor, você tem um fator que você tem que multiplicar. Tá? 2 e 6. 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu tenho que multiplicar o 2 vezes 3. Só que aí eu tenho que multiplicar toda a fração por esse fator. Tá? Porque assim eu tenho a garantia que eu transformei a fração num múltiplo lá. Tá? Não fiz uma regra qualquer aleatória. Eu transformei a fração num múltiplo que está representando o mesmo número. Então eu posso fazer a operação aí perfeitamente. Tá? Então observe aqui. Ó. Parece que por essas regrinhas é bem complicado, mas quando você pegar no exemplo aqui, prático vai ficar bem mais fácil. Olhem aqui. Tá?
1 meio mais 7 quartos. Bem, o que é que eu tenho que fazer? Observar se são múltiplos, né? Como é que eu faço? Você tem várias maneiras. Uma é dividir o maior pelo menor. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou ter que multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 2. Certo? Então, aqui, ó, 1 vezes 2, que é o de cima desse aqui, sobre 2 vezes 2, que foi o fator, para transformar lá, para deixar em denominadores iguais, certo? O de cima vezes o fator, que é 2. O de baixo vezes o fator, que também é 2. 2 vezes 2. Mais 7 quartos, olha aqui. Então, 1 vezes 2 em cima fica 2. 2 vezes 2 embaixo fica 4. 2 quartos é a nova fração aqui, tá? Então, eu transformei aqui, ó, denominadores iguais. 4 e 4. O que é que eu faço? Repito ele e somo os numeradores. 2 mais 7, tá? Aqui, 7 mais 2, 9. Então, o resultado disso aqui, com denominadores iguais, fica 9 quartos. Tá? O que é que eu faço? Transformo no mesmo denominador. Como? Achando o fator de multiplicação, certo? Outro exemplo aqui, para facilitar também para vocês. 2 terços menos 5 nonos. Não sei fazer isso, mas transformando fica bem mais fácil de resolver. Então, o que é que eu faço? Existe um número que multiplicado por 3 dá 9, ou pego 9 e divido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 3 aqui em vermelho, ó, é o fator. Tá? Então, vamos multiplicar o de cima pelo fator e o de baixo pelo fator. 2 vezes 3, que foi o fator que eu achei, sobre 3 vezes 3, que foi o fator que eu achei. Tá? Menos 5 sobre 9. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. A nova fração aqui, 2 terços, virou 6 nonos. Aí 9 aqui, o mesmo denominador. Fica bem fácil de resolver. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. 6 menos 5 dá 1. Então, o resultado de 2 terços menos 5 nonos dá 1 nono. Ok? Então, repito também esse processo aqui. Tá? Pratiquem, refaçam sozinhos, criem exemplos para tentar. Além disso, eu passei algumas questões aí para vocês praticarem essa regrinha. Então, aqui, exercícios. Resolva as operações com as frações a seguir. 8 quintos menos 4 quintos. 2 nonos mais 7 nonos. 1 meio mais 5 sextos. 7 nonos menos 1 terço. Tá? Tem denominadores iguais e diferentes aí. Usem da regrinha, pratiquem, que essa semana eu vou passar uma outra lista para vocês, tá? Na quinta-feira. Então pratiquem aí bem, entendam, estudem bem essa regra, para ficar mais fácil que a gente vai ver pela frente. Tá ok? Quarta-feira estamos aí com mais aulas, mais vídeos. E até lá, estudem, tá? Espero que tenham entendido e tenham gostado. E desde já, obrigado.